Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a partir do Apocalipse, capítulo 12, mais uma vez o versículo 17, que diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, nesse versículo 17, nós vamos destacar agora o momento em que é referido a semente, remanescente da sua semente. Então, a semente da mulher. A semente é aquele que é nascido do Espírito. Nós temos aqui uma visão que refere a Israel com as 12 tribos, a igreja com os 12 apóstolos, mas também a semente da mulher, Maria, como mulher, representando a humanidade. Essa ligação de Deus com a humanidade. A mulher gera um filho do Espírito Santo. Então, este remanescente da sua semente é, sim, a semente de Maria. Ela representa as mulheres de todo o mundo, da história, da terra. A preservação da vida, a continuidade da vida através da mulher. O próprio apóstolo Paulo diz que a mulher é mantida porque ela vai gerar os filhos, ela vai manter a história. E a guerra do dragão, embora ele tenha ficado irado contra a mulher, porque a mulher é que vai gerar o filho, o homem que vai governar o mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Messias, ele fica irado contra a mulher, mas ele vai fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher, que são, além do Filho de Deus, além de Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o que representa todos os escolhidos. Então, essa semente de Jesus está sendo dado prosseguimento em todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Porque justamente a mulher vai gerar pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem ali realiza a obra. E aí ela concebe do Espírito Santo. Então, todo aquele que é nascido do Espírito Santo pertence à semente da mulher, a essa semente contra a qual o dragão está fazendo guerra. São os espirituais, são os que nascem de novo, os que têm visão celestial, os que conhecem a Deus, os que vão trazer o reino de Deus para a terra. O conhecimento da glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Vão trazer o milagre, vão trazer a resposta de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus. Essa é a profecia, essa é a promessa, vai se cumprir. Todos os reinos da terra passarão a ser de Deus e do seu Messias, do seu Cristo, do seu ungido, do seu Filho e dos remanescentes dessa semente. Então, quem é remanescente da semente da mulher? Todo aquele que nasce do Espírito Santo. Porque Jesus foi concebido da mulher, Maria, por obra do Espírito Santo. Então, se eu nasço agora, cheio do Espírito Santo, ele vem habitar em mim, eu faço parte dessa semente. E o que acontece? A prova. Quem faz parte dessa semente? O remanescente da semente de Maria, da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós já temos falado aqui que para guardar os mandamentos de Deus, você tem que conhecer corretamente e tem que ter poder para guardar. É o poder do alto. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, nesse momento, você passa a ser um remanescente da semente da mulher, Maria, batizada com o Espírito Santo, que gera Jesus por obra do Espírito Santo no seu ventre, pela fé de Maria, pela obediência de Maria. Por isso é que recebe esta exaltação da visão da mulher, um sinal no céu, e agora dos remanescentes da semente da mulher, desse batismo com o Espírito Santo. São os que vão conseguir guardar os mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo dá poder para guardar, para ouvir a palavra, crer na palavra, conhecer a palavra de Deus, a luz, o poder de Deus, a salvação, o amor de Deus, tudo que é bom, tudo que vem de Deus.
e tem poder para guardar, para amar o próximo, fazer o bem, lutar pela causa do reino de Deus, trazer o reino de Deus para a terra. E tem o testemunho de Jesus Cristo. São os que vão anunciando ao mundo a vinda do Rei, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Rei, que Jesus Cristo vai reinar com a sua mensagem, com o seu evangelho, com a sua palavra de paz, de justiça, de amor, de misericórdia, de perdão. Então nós vamos ver isso agora em João. Vamos continuar vendo o evangelho de João, que traz toda essa mensagem do remanescente da sua semente, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Para ter o testemunho de Jesus Cristo, tem que ter o Espírito Santo, porque é ele que testifica. Ele primeiro testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e depois ele nos dá poder para ser testemunho em toda a terra. De Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, somente pelo batismo com o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, do poder do Espírito Santo. Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você será testemunha de Jesus Cristo, do reino de Deus, da vinda do Senhor do reino, do Senhor Jesus Cristo, pelo poder, pela inspiração do Espírito Santo. É ele que vem habitar em nós para nos dar essa possibilidade, este poder do alto, este revestimento, essa sabedoria, esta permanência, sermos fiéis, somos escolhidos, somos chamados e somos cheios do Espírito Santo, recebemos o poder que vem do alto para podermos anunciar esta palavra a todo o mundo. Então vamos ver agora a partir do versículo de número 9 do primeiro capítulo de João, que diz assim: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então não era João Batista já a luz. A luz lá de Gênesis, da palavra haja luz, ali entra o Filho na história, ali entra o Filho antes da criação. Mas João Batista veio para testificar que essa luz viria ao mundo, a luz de Deus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo, que diz aqui o versículo 9: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então essa é a luz de Deus, é a luz verdadeira, é aquela luz lá de Gênesis, haja luz, é essa luz maior que o sol, maior que a lua, maior que as estrelas, que toda a luz é o brilho da glória de Deus, do amor de Deus, da santidade de Deus, do cuidado de Deus, de Deus que nos dá salvação, que nos dá vida, e uma vida com alegria, uma vida que vale a pena viver. A palavra de Deus chama uma vida com abundância, uma vida plena, uma vida completa, cheia de paz, cheia de relacionamentos com Deus, cheia de sabedoria, de graça, de tudo que é bom, toda a luz. Ali estava a luz verdadeira, é a luz que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então ele estava no mundo, ele veio ao mundo, o mundo não o conheceu. Embora aquela luz que Deus disse, haja luz, é Jesus, a luz, e ali o mundo foi feito em Jesus. Deus, o Pai, cria o mundo na luz, na pessoa de Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua santidade, com todas as coisas que agradam ao Pai. Está no Filho, e ele veio então trazer isso, revelar isso ao mundo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Porque para estar vivo, para estar nessa terra de Deus, criada por Deus, você tem que estar agradando a Deus, na luz que agrada a Deus. Se não estiver, Deus vai eliminar. Não vai agradar a Deus. Um dia vai cumprir o seu tempo, será retirado. Nós estamos vendo isso aqui sobre o dragão, sobre todo aquilo que já terá cumprido ali o seu papel em um mundo que conheceu o bem e o mal. Um mundo mau que vai sendo freado, vai sendo conduzido com aquela correção de Deus. E Deus então vai chamar estes anjos para que trabalhem nessa função de purificar a terra do mal, prender os que praticam mal, prender os que têm propósitos maus, se tornam prisioneiros espirituais de espíritos que nós chamamos de demônios, que estão ali
justamente como carcereiros, os verdugos, que vão prender aquela alma, vão prender aquele espírito, para que ele não continue praticando mal, solto no mundo. Mas quando não houver mais o mal, estes carcereiros, estes verdugos, estes demônios também não terão mais nada a fazer, serão também lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Versículo 11: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nesse sentido, veio para o que era seu, veio também para os judeus, veio em Israel, para os primeiros, que eram seus. E ali ele não foi recebido. Não havia espaço para Jesus já num contexto de formalização, de instituição de uma religião com cargos, com privilégios, com pessoas querendo ascender a uma história, postos, utilizando de subterfúgios, utilizando de avareza, de caminhos errados. Então, por isso, não houve espaço para Jesus, o Messias, ali no meio daquele povo, porque era o seu. Mas a todos quantos o receberam. Isso no mundo inteiro, a todos quantos o recebem no mundo inteiro, pela pregação do Evangelho do Reino de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nascem de novo, nascem do Espírito, serem batizados com o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Isso vem por ouvir a palavra. Nós ouvimos e cremos. Quando você ouve a palavra e crê, você invoca o Espírito. Você diz: eu creio, eu quero receber, eu creio que Ele existe, eu creio que Ele está aqui, eu creio que Ele será importante na minha vida, eu creio que Ele vai me salvar, eu creio que Ele vai me dar a vida eterna, eu creio que Ele vai me dar poder para eu viver uma vida que agrade a Deus e uma vida feliz, uma vida plena, para a qual fui criado. Quando você ouve a pregação da fé e crê, aos que creem no seu nome, Deus dá o poder, deu-lhes o poder. É necessário o poder, como o poder do alto, o poder do batismo com o Espírito Santo. Somos então feitos filhos de Deus e o Espírito de Deus vem habitar em nós. Nós então temos o nosso espírito, quando nascemos, respiramos, temos o nosso primeiro espírito, nascemos da carne e do sangue, e agora temos então o Espírito de Deus também habitando dentro de nós. Então esse é o poder de Deus, é o Espírito de Deus que nós recebemos, e ele vem mesmo andar conosco, nos mover, nos ensinar, nos guiar em toda a verdade, toda a justiça, nos fazer lembrar do que Jesus falou, nos dá a visão da palavra, nos dá o conhecimento, a interpretação, nos dá poder para praticar, para ensinar, para pregar, para anunciar o reino de Deus até os confins da terra. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não parece possível, humanamente falando, mas quando Jesus diz: mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, é este poder. Com este poder do alto você pode, você consegue, você tem a sabedoria para pregar ao mundo inteiro. Você não se cansa, você está com essa alegria, com essa presença, o Espírito Santo morando em você. Então é claro que você vai sempre estar bem, sempre feliz, sempre glorificando a Deus, sempre com a presença de Deus. Você não precisa mais ir eventualmente a um lugar onde, de acordo com o que ministrar, de acordo com o que acontecer, você vai sentir a presença de Deus. Não, essa presença de Deus passa a ser constante. 24 horas por dia, ele vive em você, ele está em você, ele se move em você, ele te dá línguas estranhas, glorificar a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Você realmente já tem o céu habitando em você. Exatamente isso que está no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Realmente nasce. Realmente se torna um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Quando você nasce, para você ter vida, é preciso que haja um espírito de vida no seu corpo. A Bíblia diz lá em Gênesis que no início nós éramos de um boneco de barro. Não tínhamos vida, não tínhamos movimento, porque não tínhamos o espírito que dá a vida ao corpo. Então Deus nos deu o Espírito, soprou o Espírito, nós nos tornamos alma vivente. Então nós temos pensamento, nós temos ligação com Deus, nós temos ligação com a terra, pelo corpo, pelo Espírito, pela alma. Somos agora alma vivente com esse Espírito. E vamos neste mundo, olhando para o mundo, olhando para baixo,
lutando para sobreviver, até que do alto somos revestidos de poder e nascemos de novo. Então vem o novo Espírito, lá de Ezequiel, lá de Joel, a promessa do Espírito. Ele vem habitar em nós, então ele nos dá poder. Então nós nascemos de novo, mas nós já estamos vivos. Vivos na carne, mortos para Deus, mortos para o Espírito, sem conhecimento de Deus. Mas quando vem esse Espírito do alto, é um Espírito vivificador. Ele nos dá essa vida eterna, porque ele aí sim nos liga com o céu, com a eternidade, com Deus que é eterno, com a palavra de Deus, é o Espírito Santo habitando em nós. Então nós agora, os quais não nasceram do sangue, o nosso primeiro nascimento foi com o sangue circulando em nossas veias, nem da vontade da carne, isto é, dos nossos pais, de todo o nosso histórico familiar, toda uma sequência aqui na Terra, uma sequência material, familiar, existencial, de geração para geração, nascemos da vontade da carne, nem da vontade do homem. Aqui uma prevalência do homem, ou também da mulher, que tiveram o desejo carnal e se uniram e geraram um filho. E aí nasce, e às vezes tem cuidado, às vezes não tem, às vezes tem amor, às vezes não tem, e fica pelo mundo. Mas agora é da vontade de Deus que o Espírito de Deus habita em nós, nós nascemos de novo. Esse nascimento nós somos gerados por Deus, pela vontade de Deus, e é o Espírito Santo que vem habitar em nós. Então o Espírito Santo passa a testificar com o nosso espírito que Ele está aqui, Ele está conosco, Ele está nos ensinando, Ele está nos ajudando, está nos abençoando, nos guiando em toda a verdade, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Então nós já não temos mais o mal nos assediando, porque o Espírito Santo está em nós, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Todo-Poderoso, do que criou o céu e a terra, Ele nos dá vitória. O fogo do Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, para afastar, eliminar todo o mal, toda a maldade, toda a impureza, todo o pecado, e também apagar, destruir toda flecha, toda seta do maligno, do inimigo de nossas almas, de qualquer demônio, de qualquer mal, de qualquer impureza. Estamos guardados, protegidos pelo poder do Espírito Santo, pelo fogo de Deus, pelo fogo do Espírito Santo. E o versículo 14 que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse é o Verbo. O Espírito, ele se move em nós e ele age principalmente pela palavra. É falando, é ministrando. É tanto ele falando conosco, quanto ele falando através de nós. O Verbo se fez carne. É Jesus falando, são as palavras de Jesus, a autoridade na palavra de Jesus, o que ele trouxe para nós. E também quando ele vai para o céu, ele derrama o seu Espírito. Ele pode estar no mundo todo, porque ele agora é Espírito, pode habitar em todos nós, em Espírito. Então o Verbo se fez carne. Tanto em Jesus, a palavra de Deus, ele é a própria luz, ele é a própria palavra, ele é o próprio Verbo. Enquanto esteve aqui, morre, ressuscita, vence a morte, vence o inferno, vence o diabo, vence todos os inimigos, assenta-se à direita do Pai, recebe do Pai o Espírito Santo e derrama sobre nós. Então agora nós também temos o Verbo, temos a palavra, temos o poder, temos a autoridade. A glória de Deus habita em nós, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele que tinha essa glória do unigênito, o único Filho de Deus, o primeiro, era o primeiro, primogênito, era o único unigênito, ele agora derrama sobre nós e nós agora somos irmãos em Cristo. Como que nós somos irmãos em Cristo? Pela glória, pela presença do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em você, você tem o testemunho do Espírito, você está selado, você é filho de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Então ele veio batizar com o Espírito Santo. O sinal da fé, da presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Jesus, que é o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa glória é a glória que é derramada sobre nós para levarmos essa mensagem do reino de Deus, da vida eterna, do amor de Deus por você. Deus te ama, que você seja abençoado hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo.
o Messias. Amém.